Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os gases ideais, né? Essencialmente sobre a transformação, as transformações que ocorrem nos gases ideais. Vou iniciar aqui o compartilhamento de tela com vocês. Bom, então, né, vamos falar sobre as transformações gasosas. Bom, os gases, eles são de extrema importância para a gente, né? Desde o ar que respiramos, os gases presentes na nossa atmosfera, né? Gases presentes, por exemplo, na atmosfera de outros planetas, né? Então, é muito importante que a gente estude os gases e também as transformações gasosas. Bom, quando nós vamos estudar as transformações gasosas, existem três variáveis que a gente precisa considerar, né? Essas variáveis, elas são a pressão dos gases, o volume que eles ocupam e a temperatura desses gases, né? Então, a pressão é a força aplicada sobre a área do recipiente que eles ocupam, o volume é o quanto, né, de espaço eles ocupam, e a temperatura é o grau de agitação das moléculas deste gás, né? Então, essas grandezas são muito importantes quando a gente está estudando as transformações gasosas. Bom, então, pensando num gás nessa situação inicial, quando ocorre uma transformação gasosa, ele passa a ter novas condições, né, de pressão, volume e temperatura. Ou seja, ele adquire uma pressão nova, né, uma pressão que a gente chama de pressão final, um novo volume, que é o volume final, e uma temperatura nova, né? Então, ele passa por esse processo, ocorre essa transformação gasosa, e ele passa a ter esses novos valores, essas novas grandezas, né? A gente chama de pressão final, volume final, temperatura final, né? Nós podemos também chamar de pressão 1, pressão 2, volume 1, volume 2, temperatura 1, temperatura 2. Isso para designar a mudança de estado, o estado inicial e o estado final. Bom, então a gente equaciona as transformações gasosas por meio desta seguinte equação aqui, né? A gente tem a pressão 1, o volume 1, dividido pela temperatura 1, ou seja, as três variáveis do estado inicial desse gás. E, em seguida, ele passa a ter uma pressão 2, volume 2 e uma temperatura 2. Né? Então, a gente relaciona esses estados que o gás assume inicialmente e por final, por meio desta equação aqui, que é a equação geral de transformações gasosas. Tá? Nesta equação, a gente percebe que a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais, enquanto que pressão e temperatura, e volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, ok? Bom, a gente pode fazer estudar algumas situações específicas em que nem todas essas grandezas vão variar quando ocorrer uma transformação gasosa. Por exemplo, né, vamos pegar essa situação aqui. A gente tem um gás numa determinada pressão, né, e esse gás tem uma determinada temperatura, e a gente aumenta a pressão desse gás, tá? E, consequentemente, a temperatura também vai aumentar. Só que a gente limitou a seguinte situação: o volume não varia, tá? Então, se a gente tem uma situação em que o volume não varia, a gente vai chamar de transformação isovolumétrica, né? Ou transformação isométrica ou transformação isocórica. Esses três nomes podem aparecer para designar transformação em que o volume não varia, né? Então, o volume inicial é igual ao volume final. Eu tenho uma pressão 1, uma temperatura 1, uma pressão 2 e uma temperatura 2. Isso é descrito por meio desta equação. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. As unidades de medida, né, de pressão e volume, elas podem ser quaisquer unidades, contando que de um lado da equação seja o mesmo do outro lado da equação, tá? Porém,
para a temperatura, é necessário que a unidade de medida seja em kelvins, tá? Então, a gente sempre vai usar a temperatura em kelvins. Se estiver em Celsius, é necessário fazer uma transformação. Se estiver em Fahrenheit, é necessário fazer uma transformação para Kelvin. Bom, nós temos então, né, equacionado aqui, esquematizando, né, então as grandezas que vão variar serão a pressão e a temperatura, né? Sendo o volume constante, ele não aparece na equação, ok? Bom, nós podemos ter também uma outra situação seguinte, em que eu posso permitir a variação do volume. Então, essa tampa desse recipiente, ela não está fixa, né? Porém, nesse caso, o que vai acontecer? A temperatura, né, nesse tipo de situação, uma situação em que a temperatura não irá variar. Nós chamaremos ela de isotérmica, né? Então, o que vai variar nesse tipo de situação isotérmica? Irá variar a pressão e o volume. Temperatura não irá variar, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma pressão maior e um volume pequeno. Em comparação no último caso, eu tenho uma pressão menor, tá? Esse bloquinho aqui em cima está aplicando a pressão, né? Está fazendo com que haja uma pressão menor aqui em cima, né? Tem menos bloquinhos, então o meu volume será maior. Isso nos indica que há uma grandeza, há uma relação inversamente proporcional entre pressão e volume na transformação isotérmica. Bom, então, como eu disse, a temperatura é constante, né? Então, ela é uma variável que não vai aparecer na equação. Nós teremos P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, né? Então, essa é a transformação isotérmica. Bom, temos aqui um terceiro caso, que é a transformação isobárica. Então, nessa transformação, a gente não varia a pressão que é exercida sobre o gás, né? Então, eu tenho aqui a mesma pressão nas duas situações, no estado 1 e no estado 2. Eu vou ter aqui um volume inicial, nesse caso, né? Menor e uma temperatura menor também, né? E aí o que acontece? Aumentando a temperatura, também há o aumento do volume, tá? Então, conforme aumenta a agitação dessas moléculas, aumenta também o volume, ok? Porque neste caso a tampa pode se movimentar, e a pressão que ela exerce sobre o gás é a mesma. Bom, então, pessoal, esse aqui é o caso da transformação isobárica. Bom, então, como eu disse, a pressão ela é constante, né? Não há mudança. Ocorre uma variação de volume e uma variação de temperatura, tá? E esta é a equação. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Bom, nesse caso, a gente afirma, né, que o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Isto é, se eu aumentar o volume, né, a temperatura aumenta também. Se eu diminuo o volume, a temperatura diminui também, tá? Essa é uma grandeza que estará, no caso, mantendo a pressão constante, tá? Essas duas grandezas se modificarão desta seguinte forma. Bom, aqui é um resuminho, né? A transformação isotérmica, em que a temperatura não aparece na equação, né, porque ela é a mesma dos dois lados, então ela não é necessária ser utilizada no cálculo. A transformação isobárica, né, é uma transformação em que a pressão ela é constante, então ela não aparece nas equações. A transformação isocórica, uma transformação que também é chamada de isovolumétrica, isométrica, em que o volume não aparece na equação, porque ele é constante, tá? E aí, lembrando que existe a equação geral, que é a equação que vai ser utilizada quando todas as grandezas sofrem alguma variação. Bom, vamos fazer aqui rapidamente um exemplo. Vamos, na leitura do problema, identificar se aqui
se trata de uma transformação isométrica, isobárica ou isotérmica, né? Então vamos lá. Um gás no estado 1 apresenta um volume de 14 litros, tá? Então, olha só, ele informou para a gente que o volume é de 14 litros. Vamos fazer a leitura e depois a gente vai tirando os dados. A pressão é de 5 atm, a temperatura é de 300 kelvins. Opa, olha só, a temperatura é de 300 kelvins. Já está em kelvins, então eu não preciso me preocupar com a transformação de escala de temperatura. Qual será a pressão do gás em o estado 2 se o volume permanecer igual a 14 litros, mas a temperatura for para 273 kelvins? Então, nessa situação é o seguinte, o meu volume não variou. Isso nos informa, então, que aqui trata-se de uma transformação isométrica, né, ou isovolumétrica, ou isocórica, mesma coisa, tá? Em que o volume é constante. Então, o volume vai ser constante, tá? Bom, opa. Além disso, ele informou para a gente que a pressão 1 vale 5 atm, né? Ele informou para a gente que a temperatura 1 vale 300 kelvins. Ele informou para a gente também que a temperatura 2 vale 273 kelvins, né? E ele quer saber qual vai ser a nova pressão depois que esse gás sofrer esta transformação, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai usar a equação que relaciona a transformação isométrica, né? Na transformação isométrica, nós temos que a pressão 1 dividida pela temperatura 1 é igual à pressão 2 dividida pela temperatura 2, né? Então, a pressão 1 vale 5, né? A temperatura 1, que já está em Kelvin, não preciso fazer transformação, vale 300, é igual à pressão 2, que é o que eu vou descobrir, dividido pela temperatura 2, que ele me informou, que vale 273, né? Bom, então, agora, a gente só faz uma multiplicação cruzada, né? E fica bem tranquilinho resolver. Multiplicando aqui, né? Eu posso escrever como 300 vezes P2 igual a 5 vezes 273, né? Então, 300 vezes P2 será igual a, multiplicando aqui 5 por 273, nós temos 1.365, tá? Então, esse é o valor da multiplicação. Agora aqui, coloco P2 e passo 300 dividindo. Então, 1.365 dividido por 300, né? Então, eu vou concluir aqui, então, que P2, né, fazendo essa divisão agora, eu tenho 4,55 ATM, né? Bom, por que eu escolhi essa unidade de medida? Essa não é uma escolha ao acaso, né? Essa unidade de medida vem do fato de a minha pressão inicial ser fornecida em ATMs, ok? Bom, na próxima aula eu vou gravar mais algumas resoluções de exercícios para vocês. Espero que vocês tenham conseguido compreender as questões discutidas aqui, ok? Bom estudo a todos!